Então, pessoal, obrigado pela presença. Nós vamos agora para a nossa segunda parte da nossa aula. E agora é só exercícios. Nós só vamos fazer aqui correção de exercícios. Vamos comentar as questões. As questões que eu vou apresentar aqui para vocês, elas não estão na apostila. Deixei as da apostila justamente para que vocês tivessem mais um conjunto de exercícios para resolver. Então, esses aqui vêm para complementar, certo? Bom, quero lembrar que todas as questões que a gente vai trabalhar aqui são questões de organizadoras. Eu não inventei nada. É o mouse aqui que está. O que está acontecendo é o mouse aqui que ele está, acho que o cabo quebrado. E aí, às vezes, ele se desconecta. Bom, então, como eu estava dizendo, todas as questões que eu vou apresentar para vocês são de organizadoras estaduais e federais. Então, o que é FEPES, é Sesgran Rio, é Carlos Chagas, é CESP. Até nessa lista não coloquei nenhuma, nessa lista aqui. Mas depois eu posso divulgar uma lista só CESP. Até eu optei por colocar questões de múltipla escolha, porque CESP a gente sabe que certo e errado, então eu optei mais por múltipla escolha. Mas é FEPES, Sesgran Rio, Carlos Chagas, FGV, ok? Vamos lá então. Então essa nossa aula agora é só de revisão dos assuntos que a gente foi trabalhando no curso. O pessoal que está em casa pode ir nos acompanhando. Essa primeira aqui trata de hardware. Então, vou deixar um minutinho aí para vocês darem uma lida. Tranquilo? Podemos tentar resolver? Chegaram a alguma conclusão aqui? Alguma opção? Letra? A? Alguém mandou letra B? Letra C? Letra D? Letra E? Então diz assim, ó. A CPU, né, central, né, unidade central de processamento, é o componente responsável por processar os dados de um computador. Perfeito, correto. O processador, né, a CPU é que faz o processamento. A memória principal de um computador tem a função de armazenar os dados permanentemente, mesmo após desligar o computador. Bom, essa a gente sabe que está errado. Memória principal. Então, vamos resgatar aqui uma questãozinha aqui. Eu estou com os slides aqui, então... Aqui, ó. Eu vou resgatar alguns slides. Lembrar para vocês que eu estou disponibilizando todos esses slides para vocês, tá? Então, sobre memória principal, a gente viu o seguinte. Deixa eu avançar para sistemas numéricos. E aqui, então, sobre memórias, a gente entendeu o seguinte. Até vou avançar mais aqui. Meu Deus, quanta coisa. Aqui, ó, memórias. Então, o que a gente entendeu? Ele está falando da memória principal. Memória principal nós temos duas, a RAM e a ROM. A memória ROM, essa é permanente, mas essa a gente não guarda arquivos. A RAM é uma memória volátil. Então essa questão está errada, essa afirmação. A memória principal de um computador tem a função de armazenar os dados permanentemente. Está errado. A memória principal não tem essa função. A RAM não tem essa função. A ROM inicializa, estou descartando ela. E a RAM não tem a função de armazenar os dados permanentemente. Qual é a função da RAM? Vocês lembram? A função da memória RAM. Lembraram agora? É ela que envia os dados para o processador processar. Tudo que vai ser processado pelo processador vem da RAM. Só que a RAM busca onde essas informações? Nas memórias auxiliares, nas memórias permanentes. Então, onde é que estava o Windows antes de eu colocar ele em execução? Dormindo aqui quietinho no HD. Quando o Windows entrou em execução, ele foi carregado na RAM. Onde é que o Word, o Excel, o PowerPoint, esses programas todos estavam antes de entrar em execução? Estavam todos no HD. Quando executamos os programas, eles são carregados na RAM, para a RAM enviar para o processador. Aí as apostilas, minhas músicas que eu tenho lá no pendrive, quando eu executo, elas são carregadas na RAM, porque é a RAM que está enviando para o processador. Então a RAM é uma memória volátil. Ela só guarda os dados enquanto o computador está ligado. Tudo que ela armazena é eletricidade. Perfeito? Bom, vamos adiante. Então, a alternativa 2 está errada. E a 3? Dispositivos híbridos são aqueles que permitem realizar a entrada e saída de informações. Beleza, nós entendemos, né? Que no processamento de dados, nós vamos ter dispositivos que só dão entrada, outros que são só saída e outros que são mistos. Então, essa partezinha a gente explicou assim, ó.
No processamento de dados, aqui no hardware, teremos dispositivos específicos de entrada e dispositivos específicos de saída. E tem alguns que funcionam tanto como entrada quanto como saída. Esses são os híbridos. E quais são os principais híbridos? As placas de rede, beleza. Multifuncional, por que multifuncional? Porque além de ser impressora, muitas vezes é scanner, então é entrada e saída. Os monitores sensíveis ao toque, os monitores touchscreen, os modems e os pendrives. O modem, eu não posso enviar pela rede, pelo modem, modula, e não posso demodular, quer dizer, receber pelo modem. Perfeito, então ele é entrada e saída. Então a gente vai observar que essa terceira alternativa está correta. Os dispositivos híbridos são aqueles que permitem realizar a entrada e saída das informações. Perfeito. São exemplos desses dispositivos o modem, e a impressora multifuncional. Correto. Estão corretas, então, a 1 e a 3. Perfeito? Ficou claro? Posso ir adiante? Agora uma aqui sobre o Windows. Agora vamos fazer alguma sobre o Windows. Dá um minutinho para vocês lerem. Essa é a típica memória, né? Essa é a dureza. Olha bem, essa diz assim, ó. São todos itens do gerenciamento do computador, botão direito sobre o computador. Então ele está dizendo o seguinte, ó, vou abrir aqui o Explorer, aí eu tenho lá o computador, né, e clico o botão direito. Tá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a opção certa até. Sistema gerenciador de dispositivo, aqui, ó. Então vamos lá. Ah, não, mas aquele ainda mais. Aqui, computador, deixa eu pegar aqui um item específico. Propriedades. Então, ó, entrei aqui no computador, nas propriedades. O que eu encontro? Gerenciador de dispositivos, configuração remota, proteção e configurações avançadas. Então, tenho lá as opções. Ó. Quais são os itens do gerenciador no Windows 7? Eu vou encontrar pastas compartilhadas, serviço e visualizador de eventos. Desculpe aqui as pastas, desculpe, não, eu cliquei no item errado aqui, ó. Aqui, mapear, não. Essa até a opçãozinha aqui foi mal elaborada pela organizadora, né? Sobre o computador gerenciar, até eu aqui me perdi aqui. Deixa que eu vou localizar essa questãozinha aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos adiante. O Windows 7 Profissional em português possui uma ferramenta para a realização de backups, denominada Backup Restauração. Pode-se deixar o Windows escolher a forma automática que os itens que serão incluídos no backup. Nesta modalidade, o Windows realizará o backup dos arquivos, exceto do que o Windows não faz backup. Ele faz backup do que está na lixeira, ele faz backup da pasta downloads, ele faz backups dos arquivos armazenados na área de trabalho, na pasta padrão do Windows e dos dados armazenados nas bibliotecas locais, na pasta documentos do usuário, na pasta músicas. O que ele não faz aqui? O que estiver na lixeira. Lembra, ó, gente, uma questão clássica de lixeira. Ó. Eu vou pegar e vou enviar aqui alguma coisa para a lixeira, tá? Qualquer arquivo. Por exemplo, vou enviar esse arquivo aqui, ó. IP, esse aqui, IP. Deletei. Beleza, foi lá para a minha lixeira. Aí tenho aqui a lixeira, deixa eu buscar na minha área de trabalho aqui, computador, downloads, favoritos, aqui. Na minha área de trabalho eu tenho lá a lixeira. Então tenho lá a lixeira, está lá o meu arquivo IP. Cadê meu arquivo aqui? Está lá. Repara o seguinte, ó, se eu der um duplo clique, enquanto ele estiver na lixeira, ele não é executado. Todos os arquivos que estão na lixeira, eles não vão abrir. Se eu quiser abrir o arquivo, eu tenho que restaurar. Assim como eu não consigo abrir, eu não consigo fazer o backup. Então, dos que estejam na lixeira. Ainda o Windows. O colega que chegou, nós estamos fazendo uma revisão geral agora de todos, e já estamos lá na partir do Windows. Esta se refere ao Windows Explorer. Quais são as maneiras de visualizar no Windows Explorer? São todas opções válidas de exibir o conteúdo de uma pasta utilizando o Windows Explorer em um sistema Windows profissional em português. Posso exibir os ícones lado a lado, posso exibir em detalhes, títulos e ícones grandes. Então, olha bem,
Essa questão se refere a isso aqui, ó. Estou aqui no Windows Explorer. Eu tenho maneiras diferentes de exibir. Quais? Clicando aqui naquele botãozinho. E essas são as maneiras que eu tenho de exibir. Eu posso exibir a informação como eu estou exibindo aqui, em detalhes. Em detalhes mostra o nome do arquivo, a data de modificação, o tipo e o tamanho. Então, beleza, eu estou em detalhes, mas eu poderia exibir em forma de lista, ícones pequenos, médios, grandes, extra grande, lado a lado e conteúdo. Qual item que eu não tenho aqui? Títulos. Então, daquelas 4 opções, só títulos é que não é possível. Então, a 1, a 2 e a 3. Títulos não. O que se refere a esses títulos? Esses títulos são isso aqui, ó. Isso aqui são os títulos, ó. Para que servem esses títulos? Para ordenar, para classificar. Eu quero ordenar em ordem crescente pelo nome, é isso que está acontecendo aqui, ó. Mas eu quero ordenar em ordem decrescente. Clica de novo, a seta vai inverter. E aí eu vou ordenar em ordem decrescente pelo nome. Mas eu quero ordenar em ordem decrescente pelo tamanho, ou crescente. Então isso é muito prático, porque quando eu estou pesquisando a informação, eu sei que o arquivo é grande, então eu ordeno pelo tamanho. Eu sei que o arquivo foi criado ontem, ordeno pela data. Então isso facilita a busca da informação. Cuidem sempre, então, aqui nos títulos, ó, qual título, qual coluna que tá indexada, que está organizando. É a seta que está identificando. Vamos adiante. No Word agora, já umas questõezinhas. Um dos requisitos do Word 2010 em português, Brasil, para inserir sumário de forma automática, é formatar os títulos dos capítulos e subcapítulos, quer dizer, entradas do sumário, utilizando, valendo um picolé. Hoje ninguém vai querer, por isso que eu vou postar hoje só picolé e sorvete. Picolé de uva, não, de limão, não, de maracujá, deixar vocês tranquilos. Pessoal, como é que eu ensinei vocês a criar o sumário? Qual era o pré-requisito para eu criar o sumário? Aplicar estilos. Então, lembra que eu apliquei estilo, estilo título, estilo subtítulo, e baseado nos estilos é que nós geramos o sumário. Então, estilos para títulos e subtítulos. É com esse recurso que mais tarde a gente vai gerar o sumário. Vou relembrar aqui, ó. Eu não vou fazer tudo, né? Porque não vamos ter tempo, aqui não é esse o objetivo da aula. Mas eu quero relembrar vocês na seguinte questão. Só deixa eu executar aqui o Word, tá? Atenção, jogos. Ai, que maravilha, cadê? Aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o Word. Oh, que beleza. Então, executa aqui, ó, WinWord. Começa a dificultar muito. Então, nós entendemos assim, ó. Vou botar aqui só 2 títulos, tá? Título 1, título 1 e título 2. Então, nós aplicamos os estilos. Eu usei esses estilos que já vinham prontos aqui, ó, do Windows, no Word, aliás. Então, eu usei aqui, por exemplo, título e título. Certo? Usei esses 2 estilos. E baseado nesses estilos, eu vim aqui numa outra posição qualquer do meu documento, fui lá na aba Referências, Sumário, e inserimos o sumário. E nas opções, aqui nas opções, ó, é que estão todos os estilos. E eu digo agora qual é a hierarquia dos estilos. Como eu só usei título, aqui não tem problema. Confirmo e está lá nosso sumário pronto, ó. Nenhuma entrada de sumário, não, peraí. Deixa eu fazer aqui sumário. Inserir sumário, opções, e vamos lá, vamos botar aqui, vamos deletar isso aqui. Isso aqui, ó, aqui que eu tinha que ter posto 1, agora vai dar certo. Então, ele gerou o meu sumário baseado nos estilos, que eu apliquei em títulos e subtítulos. Desculpe. Aqui, ó. Então vamos lá. Essa aqui até já demos a questão, né? Selecione a melhor alternativa dentre as abaixo.
para inserir uma equação em um documento do Word 2010 em português, utilizando-se por padrão. Por default, né? Default é padrão, por padrão. Então eu quero fazer uma equação. Então, olha lá. Tenho dois caminhos para fazer a minha equação. Sou professor, digamos que eu sou professor de matemática. Aí preciso criar uma equação. Então, vou lá em inserir, e aqui em símbolo, aqui peço equação. Ó. Já tem algumas equações prontas que eu poderia usar, mas eu poderia inserir minha equação. E agora, através dessa nova guia, eu tenho todos os símbolos matemáticos. Então, conforme eu vou inserindo, né, conforme eu vou montando, ela vai aparecendo aqui embaixo. Hoje, esse é o caminho mais comum. Mas antigamente, como é que a gente fazia? A gente fazia assim antigamente, ó, inserir, e aqui no inserir a gente pedia objetos, ó. Mais símbolos, equação, não, deixa eu pegar aqui os objetos. Inserir, número, tem uma opçãozinha aqui, ó, objetos, ó. E antigamente a gente inseria o Microsoft Equation. Antigamente era por aqui, ó. Aí, através dessa barra, é que eu montava a minha fórmula. Só que hoje, o Word ele vem com uma ferramenta um pouco mais prática de usar do que o Equation, que é a ferramenta equações. Então, voltando, caminho correto, deixa eu fechar aqui, clicar fora. O caminho correto é guia inserir, o grupo lá, ó, símbolos, equação. Sempre lembrar todo o caminho, tá? Então, tenho lá. Voltando à nossa apresentação. Na guia inserir, dentro do grupo símbolos, equação. Selecione a alternativa que alcança o resultado desejado com o menor esforço ou menor número de cliques dentre as abaixo. Em um documento do Word 2010 em português, deseja-se que somente a página 9 de um documento com 9 páginas esteja no modo paisagem. Para tanto, é preciso utilizar. O que ele está me dizendo? Que tem 9 páginas do documento, 8 delas estão no modo retrato, e a 9ª página ele quer colocar no modo paisagem. Como é que ele vai fazer isso? Letra. O que ele vai ter que inserir aqui, ó? Uma quebra de seção. O que é uma seção? Partes independentes dentro do mesmo documento. Então, essa parte aqui é independente dessas outras. Por exemplo, como é que eu consigo, nas primeiras páginas, numerar em números romanos e nas outras numerar em números arábicos? Com quebra de seção. Só que existem as quebras de seção, só para completar, as quebras de seção para uma nova página, é esse caso, porque tem que gerar uma nova página, porque uma tem orientação diferente da outra, e tem as quebras de seção na mesma página, ou seja, as quebras de seção contínuas. É o caso quando a gente coloca o texto em colunas, né? Uma coluna, depois duas, e depois uma. Seção 1, seção 2, seção 3, só que essa é uma quebra de seção contínua. Então, vamos precisar inserir uma quebra de seção. Perfeito? Diga. Duas quebras de seção. O retrato, a 10ª página, retrato? Aí outra quebra de seção aqui, ó. Então, aí no caso, duas quebras de seção. Como não precisa, só uma. E como eu disse, eu citei já esse caso, gente, tem que dar uma cuidado, que as organizadoras gostam muito de pedir esse exemplo. Se o usuário tiver uma parte do documento em uma coluna, depois duas e depois uma, quantas seções foram criadas? 3. Quantas quebras? 2. Quebras, 2, ó. Tive que fazer uma quebra nessa posição e outra quebra nessa. Então, 2 quebras. Mas seções foram criadas 3. E nesse caso, quantas seções foram criadas aqui? 2. Uma, tudo isso aqui é uma seção só. E isso aqui é outra seção. Todas as outras iriam ficar paisagem. Ok? Vamos fazer mais esse. Agora é exercício em cima de exercício. Agora é só exercícios. Isso aí é para quem tem memória fotográfica. Só tem que esperar mandar revelar o filme, né, professor?
Às vezes, às vezes eu já cometi essa, quase apanhei na aula. Então, para adicionar fontes bibliográficas, a gente sabe que o Windows é que faz toda a bibliografia, o Word é que gera toda a bibliografia. Mas para ele gerar bibliografia, eu tenho que primeiro cadastrar as fontes bibliográficas. Então, para adicionar fontes bibliográficas a um documento criado no Word 2010 em português, pode-se utilizar o recurso. Então, vamos aqui no Word, só para lembrar vocês. Ó. Quero aqui inserir uma fonte bibliográfica. Então, vou lá na aba Referências, e aqui já clico, ó, Inserir citação. Aí adiciono uma nova fonte. É aqui que eu adiciono as fontes. E depois gera a bibliografia a partir dessas fontes que eu gerei. Lembram dessa aula? A gente criou aqui citações e fontes bibliográficas. Então, a aba é Inserir, Gerenciar, inserir referências, inserir citação. Beleza. Ok? Isso é para quem usava máquina de escrever. Vocês são jovens demais. Eu sou do tempo que tinha aquela velha frase. Se você não fizer um curso de datilografia, não vai ser ninguém na vida. Eu sou desse tempo. Só que hoje o curso não é datilografia, é mecanografia. Mas continua existindo. Então, o tipo de alinhamento no Microsoft Office Word 2010, representado pelo ícone, está lá o ícone, é utilizado para. Então, nós vamos tratar um pouquinho agora sobre tabulações. Aquilo ali que nós estamos vendo é um recurso de tabulação, tá? Olha bem, eu vou explicar uma coisinha para vocês aqui. Ó. Isso aqui é tabulação. Na máquina de escrever, quando a gente usava a máquina de escrever e a gente queria fazer uma tabela, como é que a gente fazia isso? Na máquina de escrever, lá naquele carrinho que tinha, assim, naquela parte superior, a gente criava marcas. E depois, toda vez que a gente pressionava a tecla, né, naquela época não era tecla, a gente pressionava Tab, o cursor, ou seja, a máquina avançava até a marca que a gente tinha feito. Isso permitia que a gente sempre alinhasse, então, as coisas, porque você pressionava a tecla Tab, o carrinho da máquina avançava até aquele ponto e trancava ali, e aí você continuava datilografando dali. Então, toda vez que você pressionava Tab, você avançava até a próxima marca. Nos editores de texto, podemos criar essas marcas de tabulação? Também podemos, de duas maneiras diferentes. Então, vou aqui no Word. Ó. Vou pegar outro documento em branco. Vou fechar esse, Ctrl F4, não quero salvar, Ctrl O, abrir um novo. Então, primeiro eu vou exibir aqui a régua, tá? Exibir régua. Tem duas maneiras de criar as marcas de tabulação. A primeira maneira de criar as marcas de tabulação é você ir lá por início, parágrafo, e aqui no parágrafo eu tenho tabulação. E aqui eu posso criar as marcas. E quais são as marcas de tabulação que eu posso criar no Word? Com alinhamento à esquerda, decimal, centralizado, barra e direito. Essas são as marcas que eu posso criar, os alinhamentos. Então a primeira marca de tabulação eu vou criar com alinhamento esquerdo. A segunda eu vou criar com alinhamento centralizado, a terceira com o direito, depois decimal e barra. Vou criar essas 5 marcas. Uma marca eu vou criar lá nos 4 centímetros e é com alinhamento esquerdo, definir. A outra eu vou criar no 8 centímetros com alinhamento centralizado, definir. A outra eu vou criar no 12 com alinhamento direito, definir. E a outra, o decimal, eu vou criar lá no 15 e definir. E o barra eu vou criar lá no... Não tem aqui, então vou deixar no 15 mesmo. Ok, até porque aqui meu... Só vou mudar um pouquinho as margens, tá? Aumentar um pouquinho as margens. Então, as marcas de tabulação que eu criei, eu posso ver aqui na régua. Certo? Para que isso? Eu estou digitando, boto lá, Paulo. Aí pressiono tabulação, olha lá, ó. Meu cursor avança até a próxima marca. Repararam que o cursor avançou até a próxima marca? Agora, esse alinhamento aqui é esquerdo, ó. Então, vou botar assim, aula, ó. Está centralizado, está alinhado pela margem esquerda, ó. Agora, tabulo, vou avançar até a próxima marca. E essa é centralizada. Aí, vou botar lá, ó, Florianópolis. Então, reparei que está centralizado. Pressiono o Tab, avanço até a próxima marca. Então, isso é tabulação, só que essa agora é com alinhamento decimal. Isso aqui a gente usa para números, ó, 23,45, 56. Beleza, então faz um alinhamento decimal. Então, tabulação são essas marcas que a gente pode criar para depois, quando pressionar a tecla Tab, o cursor avançar até a marca.
Então, a primeira maneira que eu mostrei de criar as marcas de tabulação é por inserir parágrafo tabulação. Agora, eu também posso criar essas marcas, eu vou desfazer tudo isso. Eu também posso criar essas marcas utilizando esse botão aqui. Ó. E conforme eu vou clicando nele, ele vai mudando os tipos de marca. Essa primeira é alinhamento à esquerda. Depois, alinhamento centralizado, decimal direito e decimal. Ó. O decimal, posso até aumentar ali, mas tem um ponto aqui. Ó. Isso é o alinhamento decimal. Consegue ver que tem um pontinho ali? Não, vamos abrir aqui a lupa, não tem problema. De cego já basta eu aqui, que já sou meio cegueta. O uso de computador causa isso, né? Sabe? Então tá lá, ó. Decimal. E o barra é uma barrinha mesmo, ó. Isso é o barra. Então beleza, agora eu vou cancelar aqui nossa lupa. Então vamos lá, ó. Essa questão então, voltando, ó. O tipo de alinhamento do Word 2010, representado pelo ícone, é utilizado para alinhar, centralizar o texto em cada lado da tabulação. Perfeito? Ok? Posso ir adiante? Essas referem às restrições de edição. Podemos restringir a edição no Word? Então, só vou lembrar para vocês, né? Só para familiar, deixa. Olha lá, ó. Revisão. E aqui eu tenho, ó, proteger documento, ó. É a isso que tu está se referindo. São todas formas válidas de restrições de edição do Word 2010 em português. É válida a opção sem alterações, somente leitura? É válida a opção só comentários? É válida a operação alterações controladas? Sim, as três. Repara o seguinte, ó. Não, agora eu vou te mostrar aqui. Olha só, ao que se refere? Ó. Vou clicar lá e vou, ó, proteção do documento, vou restringir formatação e edição. Agora ele vai pedir a senha, muito bem, ó. Então, ó. E quais são as opções que eu tenho aqui? As opções de restrição seriam alterações controladas. O que é as alterações controladas? Toda vez que alguém modifica o documento, ele vai marcando. Lembra das alterações controladas? Quando eu faço o documento, eu e mais outro. Depois, os comentários e preenchimento de formulários, que ali não é pedido. E, por último, sem alteração, ou seja, no modo somente leitura. Então, as três que estão sendo exibidas ali são válidas. Veja que em provas de concurso pode impedir qualquer coisa. Desde um recurso simples, que eu nem botei aqui, aqueles recursos de formatação, nem aquilo ali eu nem usei, né? Já estou indo para uns recursos um pouquinho mais avançados. Então, no caso aqui, as três são válidas. E essa aqui, barbada, né? Essa aqui é... Não. Essa aqui vai ter... Isso é fácil, né? São extensões de arquivos compatíveis com o Microsoft Word. Qual é a letra, hein? Letra A? Alguém achou outra? Bom, primeira dica que eu vou dar. DXF é AutoCAD. Então, AutoCAD é AutoCAD. AutoCAD é aquele programa para desenho técnico, para desenho, para fazer desenho técnico, né? Então, estou tirando fora. Depois, olha bem, quando diz compatível, significa que o aplicativo consegue abrir e salvar. Não é só salvar, é abrir e salvar. Então, para isso, vamos nos remeter de novo ao nosso slide. Só deixa eu fechar agora alguns, tá? Que aqui já usamos esse aqui. Só deixa eu localizar aqui o do Word. Cadê o slidezinho do Word aqui que a gente estava usando? Revisão, segurança, redes... Fechei? Oi, Rê. Não, o Word sim, não, mas eu queria o slide que eu estava usando. Deixa eu procurar ele aqui. Microsoft, eu não estava com ele aberto. Deixa eu abrir então. Então essa questão a gente mata aqui, ó.
O que a gente viu? Que o arquivo nativo do Word, aquele arquivo que guarda tudo que você usou, para as versões 2007 e 2010 DocX. Mas o Word também consegue abrir e salvar em TXT, só texto. Em RTF, que é aquele formato universal para editores de texto, que já guarda alguns recursos de formatação. Em HTML, e XML e ODT. Esses formatos, eles abrem e grava. Quer dizer, ele lê e escreve. Oi? Esses dois últimos, ele só salva. Ele não abre. O formato XPS é um formato da Microsoft para competir com o PDF. É um formato fechado, para evitar a alteração. Muito comum, nota fiscal eletrônica, né? Então, o XPS é só para leitura, não é para edição. Então, não é compatível com o Word. Então, se a colega chutou, mandou bem aqui, porque é DOC, RTF e XML. Tá? O XPS não.